quero conversar com vocês essa noite, ministrar essa palavra no coração de vocês. Eu espero que seja de grande valia para nós, assim como o Senhor tem falado comigo esses dias. Também mediante a nossa campanha de quinta-feira, nosso propósito de avivamento. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre comodismo. E aí o pastor iniciou o culto falando de quê? De comodismo, se você prestou atenção. E aí nós vamos falar um pouco de Jonas. E as meninas cantaram sobre Jonas. Então o Senhor tem confirmado a sua palavra, amém? Bom, eu gostaria que vocês abrissem comigo. Primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre o pai da fé, o Abraão, né? Vamos lá? Gênesis 12. E aí é uma história bem conhecida da igreja, né? Nós vamos discorrer. E eu vou explicar para vocês pontualmente e sucintamente 3 histórias hoje. Nós vamos falar da história de Abraão, da história de Jonas e da história do jovem rico. E aí vocês vão entender, tá? E se por acaso houver alguma dúvida, vocês podem falar comigo após o culto também. As perguntas fáceis fazem para mim e as difíceis para o Danilo e para o pastor, tá? Por favor. Gênesis 12, vamos ler do 1 ao 9. Você achou? Diz amém? E diz assim a palavra do Senhor, o chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou a sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência eu darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiram em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento. Betel ao leste de Ai. Betel ao oeste de Ai a leste. E Ai a leste, desculpa. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Amém? Essa palavra ela é muito conhecida da igreja, né? E fala igual uma amiga minha, conhecida para quem lê a Bíblia, né? Muito conhecida. E aí, o que acontece na vida de Abrão? Ele não era Abraão ainda. Seu nome foi mudado depois. Abrão estava confortável na vida que ele vivia, né? E aí, quando a gente começa a falar de avivamento e comodismo, o avivamento ele tem um propósito, né? Se a gente lê a Bíblia, nós conseguimos encontrar os propósitos de Deus em cada coisa que o Senhor fez. E nós estamos falando aqui de quinta-feira de avivamento. Eu achei importante ressaltar. Por quê? Porque o avivamento, ele precisa acontecer. E depois que ele acontece, algo de novo acontece. Então, depois de todo o avivamento que a gente busca, existe uma finalidade para depois de tudo isso. E aí eu te pergunto, por que você procura o que você procura? Por que eu procuro o que eu procuro? Qual que é a finalidade que haverá nas coisas que eu procuro em Deus? E aí nós começamos a entender o quê? Que os dons que nós temos, os dons que o Senhor reparte à igreja, eles não são usados para nós. Eles são usados para o nosso irmão, para o nosso colega. Ou por acaso alguém profetiza na própria vida? Ou por acaso alguém revela a própria vida? Fala algo da parte de Deus para si mesmo? Ou por acaso, sempre acontece de acontecer uma doença, você orar por você mesmo e pronto. Não, você vai pedir para o outro orar por você, não é? Ô fulano, você pode orar por mim, que eu não estou me sentindo muito bem. E é assim que acontece.
Tudo que Deus dá tem uma finalidade. O avivamento tem uma finalidade. Sair do comodismo tem uma finalidade. Agradar e fazer o que o Senhor quer. Nós precisamos fazer o que o Senhor quer. E aí, essa palavra, ela fala assim, ó, Abraão, ele morava na terra do pai. Na casa do pai, ele tinha tudo lá. E o Senhor fez uma promessa para ele, falou assim, Abraão, de ti farei uma grande nação, e você será uma bênção. Conta se pode as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. Deus fez uma promessa para Abraão. Mas para essa promessa se cumprir, ele teve que sair do comodismo. Sair da casa dos pais, largar tudo que ele tinha. E aí ele levou os bens dele e levou também os servos. No meio do caminho começou a dar confusão. Deu confusão com o sobrinho dele. Os pastores dos dois brigavam. E eles tiveram que se separar. E um virou para o outro e falou assim, olha, o lado que você escolheu, eu vou para o lado oposto, porque não dá. Muita confusão. Mas ele saiu do comodismo. Saiu de onde ele estava, confortávelzinho. E às vezes o Senhor vai pedir para mim e para você uma coisa que não é tão confortável assim. Não é fácil servir esse Deus. E ninguém falou para você que ia ser fácil. Você está aqui, você pode desistir. Você pode desistir. Mas você pode continuar também. Você pode lutar também, perseverar também. Quem disse para você que o evangelho é de facilidades? E esses dias estava conversando com a Fran, minha amiga Fran, que vem pregar aqui de vez em quando. E eu falei para ela, Fran, a verdade é que eu quero um evangelho que me dê dinheiro e carro. Essa é a verdade. Brincando com ela. Que ela sai lá da Zona Leste com a filha no colo para pregar aqui. E esse Deus que dá tudo para os outros, cadê? Dá um carro para a Fran. Ué, ela precisa, Senhor. Não é isso, não é assim. O nosso Deus não está por aí distribuindo coisas. Ele está distribuindo valores do reino. E não é dinheiro. Não é nada que o dinheiro pode comprar. E eu não estou falando que você não pode ter, mas o seu coração não pode estar nisso. E eu falei para ela, vamos escolher esse evangelho, é melhor para nós. É mais confortável eu subir aqui e falar do meu sapato, da minha roupa, do meu corte de cabelo, que é o que eles fazem por aí, enganando as pessoas. E Deus me chamou e te chamou para sair da sua zona de conforto e falar a verdade para esse povo. E aqui na igreja nós temos um representante, o evangelista faz isso. Ele sai para pregar e falar a verdade para o povo. Eu não vou, a fé não vai. Mas ele vai, Deus tem que fazer isso com alguém. Alguém tem que se levantar. Sabe por quê? Porque a verdade tem que ser dita. Alguém tem que se levantar e sair do comodismo e ir. E eu e você vamos fazer igual. Só que não necessariamente em grandes altares. Não necessariamente na frente das pessoas. É difícil estar aqui. Pegar o microfone é doído. E eu estava conversando com a Fernanda quando a gente chegou. Ela falou, ai, que nervoso. Eu falei, eu também. Faz 10 anos que eu ministro e 10 anos que eu passo nervoso. E na hora de pregar, nós fazer xixi, nós tomávamos, fazer um monte de coisa. É assim, irmãos. Ninguém está 100% pronto. Mas quando Deus te chamou, Ele te deu uma vocação. E essa vocação vai ser cobrada de você. Então exerça. Exerça, saia do seu lugar, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para onde Deus te mandar. Porque lá Ele tem algo para você. Quando Abraão chegou lá, ele saiu Abrão e chegou Abraão, ele foi abençoado. E o Senhor cumpriu a promessa dele na vida de Abraão, Gleide. O Senhor fez isso. O que o Senhor não pode fazer na minha vida e na sua? Olha só, vamos começar por aqui. Abraão não questionou a Deus. Ele só foi. Só vai, Abraão, só vai. Ele não questionou. E aí, Abraão é a primeira pessoa que nós vamos falar hoje, de uma pessoa que ouviu a voz de Deus
e foi de primeira. Ele foi de primeira. Ou algum lugar da Bíblia fala que Abrão questionou, brigou, bateu o pé. Ele foi de primeira. Irmãos, quem dera nós fôssemos assim. O Senhor fala uma vez só e a gente fazer. E eu oro a Deus sobre isso. Eu falo, Deus, que eu seja obediente a você. Fala uma vez só comigo, Senhor. Mas não é sempre que funciona, né? Que a gente quer bater cabeça. E Abrão não bateu cabeça, Ricardo. O Senhor chamou e ele foi. Mulher, ajeita as coisas aí. Vamos pegar as nossas economias, o dinheirinho que a gente tem. Pega os servos que a gente comprou e vamos embora. Mas para onde nós vamos? Aí é só Deus que sabe. Ele vai guiar. Imagina ser casado com um cara desse. Tem que ter fé. Não, vamos largar tudo, serviço, tudo, e vamos servir a Deus agora. Vamos viver de quê? O Senhor que sabe, Ele prometeu, Ele vai cumprir, tem que ter fé. E Abrão foi. Então Abrão é a primeira pessoa que nós vamos falar hoje. Uma pessoa que não questionou a Deus. Que simplesmente foi cumprir o que Deus queria e foi abençoado por cumprir o que Deus queria. Por fazer o que Deus queria. Você pode ser abençoado se fizer o que Deus quer. Se fizer o que Ele manda. E foi louvado aqui, né? Foi cantado aqui. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, aí tu inclinarás os teus ouvidos ao meu favor. E sacrificar o que me custa. O que não te custa, não precisa sacrificar. Não vai te doer. Ah, mas tem que doer? Tem que ser agradável ao Senhor. E se for te doer, você vai ter que entregar do mesmo jeito. Entrega tudo para Deus, sua vida, seu casamento, seu emprego, seu curso, faculdade. Entrega. Sua casa, seus filhos, entrega. Eu falo para o Senhor que meu filho é de Deus, não é meu. Seus filhos são de Deus, não são seus. O que você tem é de Deus, não é seu. Entrega tudo, entrega tudo. Vem aqui, se quebranta, chora, mas entrega. Sabe? Às vezes a gente luta com Deus para entregar algumas coisas, porque dói. Mas precisa. Senhor, eu entrego essa parte da minha vida, eu entrego essa. E por fim, você tem entregado tudo. E por fim não vai te doer mais. A vida com Jesus não é fácil. Ninguém falou para você que seria. Quando veio aqui à frente, a gente orou, oraram por mim, oraram por você em outro lugar e falaram assim, olha, você aceita o Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador? Eu aceito. Ah, então tá bom. E você ora assim então, Senhor Jesus, eu entrego minha vida, eu entrego minha vida. Foi só isso, ninguém falou assim, ó, você vai aceitar Jesus, vai ser tranquila a sua vida. Tranquila, BO acabou, problema acabou, boleto está pago. Tranquilo. Não. A vida do crente é uma vida de luta e de vitória. Eu não quero te amedrontar. Eu não vim te amedrontar. Mas eu vim te dizer que as coisas com o Senhor, elas são um pouco penosas, mas elas são duradouras. Deus vai te entregar uma vez só. E quando te entregar e você receber, acabou. Deixa o Senhor lutar as suas guerras por você. Abraão só confiou e foi. Abraão confiou e foi. Vamos fazer isso em nome de Jesus. E aí, eu quero ler com vocês aqui em ainda Gênesis 13:14. Abre aí comigo. Aleluia. Gênesis 13:14, diz assim a palavra do Senhor. Disse ao Senhor Abrão, depois que Ló se separou dele, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda essa terra que você está vendo eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você.
Amém? Depois que ele se separou de Ló, o Senhor relembrou o que ele tinha prometido. Você pode contar a areia do mar, pode contar as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. Assim será o plano e o projeto que eu tenho. É esse Deus que eu sirvo e você serve. É o Deus que fala a verdade para você. Não vai te dar tapinha nas costas, te prometendo muito dinheiro. Porque você não entrou na igreja para ficar rico. Você entrou para ir para o céu. O que vier depois disso, amém. Glória a Deus. E eu falo para você, o Senhor não deixa faltar, viu? Eu nunca vi um justo mendigar o pão. E nem a sua descendência passar fome. Não tem um arroz, mas tem um feijão. Não tem um feijão, mas tem um milho. Não tem um milho, mas tem a carne. Não tem a carne, mas tem o macarrão. Mas fome você não passa. É o que o Senhor prometeu. Vamos ler lá em Jonas. E aí essa foi a primeira pessoa, o primeiro personagem que nós falamos nessa noite. Foi Abraão. Abraão ouviu o chamado de Deus e foi. E aí, como você conhece a história de Jonas, não foi bem assim que Jonas fez. Vamos ler Jonas do 1 ao 3, para a gente começar. Você achou? Diz amém? Você achou? Diz amém? Amém. E assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Deus deu uma ordem para Jonas. Qual que era a ordem? Vá para Nínive pregar contra ela. Nínive era uma cidade muito idólatra, não conhecia o Deus vivo. E Deus mandou Jonas lá. E Jonas falou: não vou. Prefiro fugir, Deus. É difícil demais para mim, Senhor, eu prefiro fugir. Te servir está muito pesado, eu prefiro fugir. Fazer o que você quer está pesado, eu prefiro fugir. Ajeitar a minha vida está difícil, eu prefiro fugir. E Jonas fugiu. E dizem os historiadores que de Nínive para Tarsis era mais ou menos 800 quilômetros. Era algo totalmente ao contrário, uma cidade da outra. E Jonas foi para lá, para se esconder de Deus. Mas essa palavra diz: aonde eu me esconderei? Porque se eu subir ao céu, você está lá. Se eu mergulhar no mais profundo mar, você também me acha. E aí Jonas fugiu. E aí a história diz o quê? Que Jonas pegou e embarcou para outro lugar. Em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E no meio do caminho, o que foi cantado aqui? O barco balançou. E o barco balançou e se formou uma grande tempestade. E quem estava no barco começou a lançar sorte aos seus deuses, para saber de quem era a culpa. Sabe por quê? Porque a tempestade que eles estavam vendo lá não era normal. E esses caras aqui, que carregavam Jonas e estavam indo de embarcação, eles tinham experiência. Mas eles olharam e falaram assim: mas que tempestade é essa? Está diferente. A gente não consegue domar essa tempestade. Vamos lançar sorte. Vamos ver quem que é o perdido aqui. Quem que está causando esse problema? Vamos lançar sorte. Aí o Jonas estava lá tranquilinho, deitadinho, dormindo, e falou: fala com o seu Deus aí. Qual é o Deus que você serve? Fala com o seu Deus, porque olha essa tempestade aqui. Olha o que está acontecendo. E aí descobriram o causador da tempestade. Era Jonas. Ele foi desafiar o dono do mar. E quando ele desafiou o dono do mar fez o mar se levantar contra ele. E essa palavra do Senhor, que eu leio, que você lê, ela diz assim: ó, se você se envergonhar de mim, eu me envergonho de você. Não tem como lutar contra esse Deus. Não tem como fugir desse Deus. Ele vai te achar, Ele vai me achar.
ele achou Jonas e começou a levantar a tempestade. Sabe para quê? Para chamar a atenção de Jonas. E o Senhor faz essas coisas para me chamar a atenção, e a sua também. Para que a gente ore a Ele e entre na posição que Ele quer. E fale para Ele: Deus, eu sei, a tempestade está alta. Fala então o que você quer. E o Senhor, na história, a gente aprende. O que o Senhor queria de Jonas? Jonas já sabia. Ir pregar em Nínive, contra Nínive, por conta da maldade de Nínive. Então Jonas é o segundo personagem que nós vamos falar nessa noite. Que o Senhor dá uma ordem e ele fala: não vou. Não, eu prefiro fugir. Não dá para mim, Senhor. E aí, o que a gente aprende? O seu medo não pode te parar. O que você sente não pode te parar. Você precisa confiar no Deus que te fez essa promessa. E fazer o que Ele quer de prontidão. Para você não ter que enfrentar o Deus que é dono do mar. Porque se o mar se levantar contra mim e contra você, só Ele pode acalmar. Jesus, certa feita, estava dormindo no barco. E começou aquela grande tempestade. E os discípulos viram para ele e falaram assim: a gente vai morrer, você não se importa? Está aí dormindo. E aí? E Jesus desperta e fala: mar, acalma-te. Vento, acalma-te, cala-te, para tudo. E ele dominou o mar. E todo mundo ficou tranquilo. Jonas foi desafiar o Deus que fez o céu e a terra. E ele se deu um pouco mal. E aí, vamos ler lá o 3 agora. Vamos ler do 1 ao 10. Primeiro, o que Jonas fez? Fugiu. O Senhor chamou, explicou para ele o que era para fazer. O Jonas ainda teve essa lambujinha que o Senhor ainda explicou o que era para fazer. Falou para ele: ó, vai lá pregar contra eles, porque a maldade deles subiu até aqui. Vai lá falar com o povo. Ele falou: não, eu não vou. Vamos ler do 3, então. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe dei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessária 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono e tirou o manto real e vestiu-se de pano de saco, e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação a Nínive, por decreto, do rei e de seus nobres: não é permitido nenhum homem ou animal, boi ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha os ameaçado. Amém? Tem alguém entendendo essa palavra aqui ou não? Jonas disse que não ia, e não foi. Deu todo esse problema, ele voltou para trás e voltou para Nínive. E quando ele chegou lá, ele pregou e a cidade foi ganha. As pessoas se arrependeram, as pessoas creram. Eles voltaram atrás, eles se converteram. Porque Jonas tomou coragem e foi. Mas Deus precisou falar com ele 2 vezes. A primeira: não dá, Senhor. A segunda: Deus, tá bom, eu vou fazer o que você quer. E ele se arrepende, e ele fala aqui o arrependimento dele.
para tudo isso ter acontecido em Nínive, para que Nínive fosse abençoada, alguém tinha que sair do conforto e ir até lá. Alguém tinha que sair do comodismo e ir até lá. E essa pessoa, que foi Jonas, pregou a mensagem que Deus revelou para ele. Não pregou dele mesmo. Ele pregou o que Deus falou para ele. E as pessoas foram abençoadas. Quando você fala o que Deus falou para você, não o que você quer, as pessoas são abençoadas, libertas, salvas e convertidas. Mas precisamos repassar a mensagem da cruz, da Bíblia, do arrependimento. Os grandes avivamentos aconteceram com a pregação do arrependimento. Não foi do dinheiro, não foi do carro, do emprego bom, do serviço bacana. Não foi. João Batista pregava na frente do rio, ó, se arrepende e já batiza, vem. Tinha uma finalidade. O avivamento tem finalidade. Converter. Mudar, transformar uma cidade, um bairro, uma rua, um local. Jonas foi sem nenhuma ousadia, voltando para trás. E depois ele entendeu o que Deus queria dele, entende o que Deus quer de você. Hoje em dia, irmãos, nós temos pessoas perdidas dentro da igreja. Não sabe o que Deus quer, não sabe o chamado, não sabe nada. Ora, pede para o Senhor revelação. Dentro da sua capacidade, o Senhor tem algo para você. Para com esse negócio de manda fulano, manda beltrano. Ah, eu sou um homem de língua pesada. Ah, eu não sei falar. Ah, eu mando outro. Para com isso. Vai ser você. Vai ser você. Dentro da sua capacidade. Dentro do que você sabe. Não fuja de Deus. Não espere Deus chamar você 2 vezes. Vá de primeira. Aceita o chamado e vai. É duro, é pesado, mas é seu. Carrega. Leva. Leva. Mais fácil você levar do que deixar para trás e depois ter que voltar para buscar. Jonas deixou para trás o que era para fazer e teve que voltar lá. Irmãos, ele fez 2 serviços. Foi e voltou. Por que não foi uma vez só? Por que a gente não vai uma vez só? Não, a gente quer discutir com Deus e eu também. Não, Senhor, assim não dá. Vai, Ederson, vai, Natália, vai, Fernanda, vai. O Senhor se garante, Ele se responsabiliza. Ou por acaso Deus já perdeu para alguém? Deus já perdeu para ser humano? Deus já perdeu para diabo? Não. O Senhor é sempre vencedor. Ele é sempre vencedor. E essa guerra não é minha, é de Deus. Não é sua, é de Deus. Só vai. Faz o que Deus quer. Enquanto você luta pelo Senhor, pela palavra, o Senhor luta por você, cuida da sua casa, da sua família, do seu emprego. Confia somente. Confia. Jonas deu 2 voltas para fazer o que Deus queria. Abrão de primeira já ouviu e já foi. Jonas falou, não vou, depois vou. Não é 2 serviços? Não é mais difícil? Foi mais difícil para ele. Olha a tempestade que ele passou. Olha tudo que ele teve que passar para poder fazer a vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia é fácil de entender, é as pessoas que complicam. O Evangelho é fácil de viver, é as pessoas que complicam, Fernanda. É a gente que complica. Não sirva a Deus por isso, isso. Não vou para a igreja por isso. Para de complicar. Lê a Bíblia, ora, pede revelação. O Evangelho fica fácil para quem lê Bíblia. Para quem ora, para quem procura. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E a gente tem que buscar enquanto se acha. E invocar enquanto está perto, porque o dia do Senhor está próximo, e vai procurar e não vai achar. Lembra um tempo atrás que os mercados fechou, você tinha dinheiro para comprar, mas não conseguia comprar? E o povo começou a estocar comida.
nos mercados que estavam abertos nesse começo de pandemia, no começo do ano. E as filas quilométricas, quem lembra? Eu lembro. Não, vamos estocar. Loucura do povo. Foi uma situação difícil, a gente está passando e terminando ela. Mas confiando em Deus, confiando no Senhor. Não deixe o seu chamado morrer, o que Deus quer de você para trás. Cuide das coisas de Deus, o resto Ele cuida para você. Fique em paz. Fique em paz. As coisas vão ser resolvidas, não é do seu jeito, não é no seu tempo, nem no meu. Fique em paz. Deita e dorme, pelo amor de Deus. Vira para um lado, vira para o outro, vira para o lado, vira para o outro. Deita e dorme hoje. Estou te fazendo esse convite. Porque Deus está falando no meu coração. Deita e dorme, eu resolvo para você. Deita e dorme. Fique em paz, deita e dorme. Tenha um bom sono. O Senhor cuida de tudo. Jonas, Deus chamou 2 vezes. Eu tenho que falar com ele 2 vezes. E ele foi na segunda vez. Abraão foi na primeira. Quem nós somos? Vai na primeira, vai na segunda. Como que vai? Como é que faz? E agora nós vamos falar, sabe de quem? Do jovem rico. Vamos lá em Mateus? Em nome de Jesus, Mateus 18. Deus é maravilhoso, glória a Deus. 18. É justo a página da minha Bíblia que está rasgada. E eu tenho outras Bíblias, mas eu não gosto, eu gosto dessa. Não é, irmão? Você não tem um apeguinho assim? Umas biblinhas rasgadas, mais veinha. Isso aqui é parceira, é companheira. Mateus 18. Vamos ler aqui. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, que tem uma palavrinha que cortou. É 18, Mateus 18. Ah, não, Mateus 19. 19, 16. Eu estou no 18, 16 aqui. 19, 16, amém. Você achou? Diz amém. Obrigado aos universitários. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? E o Senhor Jesus respondeu: Por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar nessa vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele, jovem rico. E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouros nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Esse é o terceiro personagem e último que nós vamos falar nessa noite. O jovem rico perguntou ao Senhor o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, para seguir a Jesus e ganhar a vida eterna. O Senhor falou: amarás o teu próximo, não matarás, não adulterarás. Citou para ele os mandamentos. E ele falou assim: tudo isso eu fiz, eu já faço. O que mais eu preciso fazer? E o Senhor Jesus falou para ele: pega as suas coisas e dá para os pobres. Ele falou: isso daí não dá, Jesus. Já que é para te servir, eu tenho que dar minhas coisas, eu não vou não. E ele se afastou triste, porque ele tinha muitas riquezas. O que era mais importante para ele? As riquezas ou a vida eterna? Ou servir a Jesus? Abraão foi chamado e foi. Jonas foi chamado, não foi, depois foi. E o jovem rico não foi. Ele simplesmente não quis ir. Você tem livre-arbítrio, você pode não ir se você não quiser. Seja verdadeiro com Deus. O que você quer com Deus?
o que você quer de Deus. Que não seja financeiro, dinheiro. Mas o que você quer de Deus? Você quer uma renovação? Você quer dons espirituais? Você quer servir ministerialmente? O que você quer de Deus? O que você quer de Deus? Será que se Deus pedir o que te custar, você vai falar, não dá para ir, Deus? Isso vai me custar. O que você espera de Deus? Leia a Bíblia e você vai conhecer esse Deus. E você vai entender o que esperar dele. O que ele podia fazer, ele já fez, entregar seu filho. Mas temos que ter um objetivo. E agora eu falo da casa de Deus. O que você quer aqui na Bereana? O que você vem buscar aqui? Eu, quando cheguei na Bereana, eu e o pastor sentamos. E ele perguntou para mim, quais as suas expectativas para a igreja Bereana? O que você quer fazer aqui? O que você quer fazer aqui? Qual que é o seu objetivo? Eu te pergunto, qual que é o seu objetivo aqui? Qual que é o seu objetivo em servir a Deus? Você quer uma reforma na sua vida, um avivamento? Uma mudança na vida, no serviço, no casamento, em tudo? O que você procura no Senhor? Esse menino viu o que estava acontecendo e ficou maravilhado. Ele falou, nossa, eu quero servir esse Jesus. No nome dele, os demônios saem fora, expulsa todo mundo, cura, faz milagre. De certo que ele estava vendo o que Jesus estava fazendo naquela época. Ele estava acompanhando. Vamos conjecturar, vamos imaginar. E ele olhando, ele falou, não, eu quero servir, eu quero seguir esse cara. Me parece bom o que ele oferece. O que Deus te oferece parece bom? A salvação é bom para você? É suficiente para você? Porque precisa ser. Precisa ser suficiente. Dinheiro e outras coisas, Deus não te prometeu. Ele te prometeu salvação. E aí ele olhando tudo que estava acontecendo, ele falou, o que eu faço para te servir, bom mestre? E ele vira e fala, por que você está me chamando de bom? Só um é bom. Só Deus é bom. Por que eu sou bom? Sou bom no quê? E às vezes a gente é bom em alguma coisa, alguém fala, você é tão bom, você fala, bom no quê? Eu sou bom no quê? Todo mundo pode ser bom também, não é só eu. E aí, ele cita os mandamentos e fala para ele, ó, se você quer, você tem que fazer isso, isso e isso, para você me servir, me seguir e herdar a vida eterna. Não dá. E ele nem respondeu. A Bíblia não fala que ele respondeu aqui nesse capítulo, nesse versículo. Ele só se afastou triste. Ele começou a pensar, meu carro importado, nem terminei de pagar. Minha casa, de 10 andares, parcelada na Caixa Econômica Federal. Minha casa, minha vida. Não. Minha casa na praia, meu dinheiro. Meu emprego na multinacional. Não dá, Deus. Eu não posso te entregar isso. Por que não? Por que não? Por que nós não podemos entregar o nosso máximo a Deus, o tudo que nós temos? Por que não? Por que desistir desse Deus? Qual é o motivo que Ele tem te dado para você desistir dEle? O seu capricho? O meu capricho? Qual que é o motivo que as pessoas têm de nos servir? Aí tem lugar para mais gente. Qual que é o motivo, irmãos? Cada semana aparece um obstáculo diferente. Mas você vai ter que ultrapassar para estar aqui, para viver essa vida. Não dá para dizer não para esse Deus que te salvou, que fez um milagre na sua vida, que te resgatou. Ele justificou você, Ele pagou seu pecado, você não deve mais nada, a não ser que você queira. Aí você escolhe. Por que não servir Ele? Por que não vir para a igreja? Por que não mudar? Esse rapaz não queria mudança. Não queria deixar para trás o dinheiro que ele tinha. O conforto que ele tinha. Deus o deu a proposta. Depois que ele perguntou. E ele não quis a proposta. Não aceitou. Vamos nos analisar em nome de Jesus. Quais são as propostas que a gente tem aceitado? Do mundo e de Deus. Do mundo tem me falado isso, isso e isso. De Deus,
tem falado para mim: entra pela porta estreita, porque larga é o caminho. Vem. E eu me emocionei quando eu ouvi hoje: eu e você para sempre. É você e Deus para sempre. Não dá para levar mais ninguém. Se pudéssemos, a gente amarrava quem a gente ama pelo pé e trazia. Seu parente, seu esposo, seu filho, sua mulher, não sei. Você amarraria e traria, mas não dá. É eu e você para sempre. É você e Deus para sempre. O resto pode te custar, pode te doer, mas é você e Deus para sempre. A salvação, irmãos, ela entra no âmbito individual. Felizmente. Porque se a gente pudesse persuadir as pessoas, a gente faria. Dava um jeitinho brasileiro, enchia essa igreja 5 vezes. Mas não dá. Então, sabe o que você tem que fazer? E o Senhor fala ao meu coração: deita e dorme. O Senhor está cuidando. Deita e dorme. Deita e dorme. Esse jovem não podia abandonar tudo que ele tinha para servir a Jesus. Você pode abandonar tudo que você tem para servir a Jesus? Quem pode fazer isso? Quem pode abandonar tudo para servir a Deus? E o que eu estou dizendo não é tudo literal, físico. É tudo aqui, ó, dentro de você. A mudança vem de dentro de você. Não adianta dar R$1 milhão de oferta, seria maravilhoso. Se não mudar seu coração, se não mudar a sua intenção. Não adianta comprar casas e carros e ter grana se você não muda a intenção. Esse menino podia ficar sem as coisas e com Jesus. Preferiu as coisas do que Jesus. Prefira Jesus. O Senhor chamou Abraão e Abraão foi. Eu vou, Deus. Vem, mulher, pega os empregados, pega o dinheirinho, vamos embora. Deus proverá. Para onde a gente vai? Não sei. Deus vai falar no meio do caminho. E o Senhor foi mostrando para ele, revelando para ele. Deus chamou a Jonas. Jonas, vai pregar contra uma cidade que é idólatra, que não me conhece, que tem um monte de Deus, que está uma bagunça. Mas agora eu quero que alguém vá lá falar de mim. Fala o que eu te falei. E Jonas falou: não vou. Não dá. Tenho medo. Vou pegar outro barquinho e vou para o outro lado. O que aconteceu? A tempestade veio. Deus se levantou contra Jonas. E Jonas teve que voltar para trás. E quando ele voltou para trás, ele foi muito usado por Deus. E fez o que realmente Deus queria. Já o jovem rico não quis, não aceitou. Não quis voltar para trás, não quis converter. Não quis mudar a rota. Por isso, não se ouve falar mais dele. Por isso não foi abençoado. Por isso, nós não sabemos quem é ele mais. Ele simplesmente sumiu da história. Ele não quis o Senhor. Um quis, outro não quis, depois quis. E outro não quis de verdade mesmo. Quem é eu e você? Quem nós somos? Estamos procurando fazer a vontade de Deus? Estamos procurando fazer o que Deus quer? Estamos terminando esse caminho com Jesus que vai levar para o céu? Ou no meio do caminho, não sei se eu quero ir para a igreja, servir a Deus. Não sei. Não dá tempo. Não dá tempo. Você e eu, nós conhecemos pessoas que ficam: não sei. Aí espera o inimigo bater na porta, espera o BO acontecer, aí aparece no seu WhatsApp: ai, Fernando, hoje eu vou para a igreja. Eu tenho gente da família, gente amigo, gente, hoje eu vou. Aí esse dia eu falei para uma pessoa, falei: fulano de tal, sangue do meu sangue, fulano de tal, eu não sou para sempre não, viu? Para ficar pregando para você toda hora. Vai para a igreja uma vez, para de graça. Para de cair indo e voltando. Vai servir a Deus de uma vez. Não vou ficar pregando para vocês da vida, não. Se Deus me chamar amanhã. Eu estava lá ajeitando o chá, irmãos. Aí na porta assim do local, né? O pessoal que foi viu lá.
Lá na porta do local, eu falei, ai, nem para Jesus vir essa noite. Ai, que eu não fazia mais chá nenhum, já ia para o céu. Por quê, irmãos? Porque minha vida não está nisso aqui, ó, não está em festa. Dentro de tudo isso, que foi uma bênção. Você tem que ansiar a vinda do Senhor. Ah, mas depois de tudo isso não tem problema, vai ficar aí, é tudo pó. Eu falei assim, ai, estava tão cansado. Eu falei, com tanta seriedade no coração. Eu falei, nem que o senhor podia vir essa madrugada, né? Não tinha mais chá, não tinha mais festa. Irmãos, é desse jeito. Quem é você na presença de Deus? Vai, não vai, depois vai ou não vai mesmo? Sai do seu comodismo. Faz alguma coisa para Deus. E eu achei bonito a diaconisa Pedro, nossa parceira de ministério. Das diaconisas. Botar esse povo para trabalhar. Não é, Gleide? Não é? Vamos trabalhar, povo. Vai vir para a igreja, toma o microfone e vai trabalhar. Tchau. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos se preparar, porque o dia do Senhor está próximo. Para de falar não para Deus, fala sim de uma vez. E fala de primeira. Vamos trabalhar com gente que fala sim. Quem fala não está fora. Fala sim para Deus. Fala sim na sua vida, fala sim para os seus amigos. Para de ser offline, não estou falando de celular, estou falando presencialmente. Vai visitar as pessoas, conversa, seja amigo, viaja junto. Faz um churrasquinho, faz um almocinho. Seja disponível para as pessoas. Alguém vai estar disponível para você quando você precisar, Isabel. Vamos ser disponível. Vamos fazer a obra de Deus, vamos amar mais, vamos orar. Alguém entendeu essa palavra ou não? Irmãos, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Vai de uma vez, não fica indo e voltando, não. Não fica negando o que o Senhor quer de você, não. Vai de uma vez. Chegando lá, você vai ver o que Deus vai fazer. Na sua vida, na vida dos seus. Confia nesse Deus. Você não está servindo um Deus que não ouve, que não fala, que não sabe de nada, não. Que não tem força para nada, não. Que é Deus de barro, que é Deus de gesso. Você não está servindo um Deus assim. Você está servindo um Deus vivo, que não tosqueneja. Ele não pega no sono. Ele não fica piscando, cansado. Ele está disposto, está de pé para te ajudar, para me ajudar. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.